Antes de iniciarmos nosso curso propriamente dito, temos que fazer uma rápida retrospectiva em alguns elementos da matemática que serão importantes para nosso estudo. A álgebra é talvez o ramo mais importante da matemática e também o mais abstrato. Então, vamos lá. Bom estudo. Álgebra é o ramo que estuda as generalizações dos conceitos e operações aritméticas. As origens da álgebra se encontram na antiga Babilônia, cujos matemáticos desenvolveram um sistema matemático de muita aplicação na construção civil da época. O nome álgebra surgiu do nome de um tratado escrito por Al-Khwarizmi, um matemático, a quem se atribui os termos algarismo e algoritmo, nascido na Pérsia por volta de 800 d.C., em Khwarizmi, atualmente Uzbequistão. O trabalho de Al-Khwarizmi, o livro sumário sobre cálculos por transposição e redução, traz a primeira menção à álgebra. Em 1140, Robert de Chester traduziu o título árabe para o latim como Liber Algebrae et Almucábala. No século XVI, é encontrado em inglês como Algebra and Almacabel, e em várias outras formas, mas foi finalmente encurtado para álgebra. As palavras significam restauração e oposição. A palavra aljabar significa ao pé da letra, a reunião de partes quebradas. Os mouros levaram a palavra aljabar para a Espanha. A palavra era usada como esse sentido. Um algebrista era um restaurador ou alguém que consertava ossos quebrados. Em Dom Quixote é feita menção a um algebrista que atendeu ao infeliz Sansão. A notação algébrica utilizada hoje começou com François Viète e foi configurada na forma atual por René Descartes. Os processos para achar as raízes de equações dos babilônios, gregos, hindus, árabes e mesmo dos algebristas italianos do século XV eram formulados com palavras e, algumas vezes, até com versos. A álgebra envolve o conceito de constantes e variáveis. De uma maneira simples e prática, podemos dizer que representam valores a serem determinados, por exemplo, qual a porcentagem de lucro X ao se vender um produto cujo custo foi R$ 12 por R$ 18. Indicações de elementos geométricos, por exemplo, para a determinação da área de um retângulo, temos a expressão A igual B vezes H, onde A representa o valor da área, B é o lado da base e H a altura. Elementos de uma fórmula como E igual mc², que é a fórmula da energia desenvolvida pelo físico Albert Einstein. A energia é produto da massa m pelo quadrado da velocidade da luz no vácuo c. É interessante notar que, neste caso, c é uma constante, igual 300.000 km por segundo. Uma constante representada por uma letra, como no caso do número π, que é um número irracional, representado pela letra grega que lhe dá o nome, e conhecido como constante das circunferências. Um termo algébrico consiste em um produto, resultado de uma multiplicação entre constantes e variáveis. No exemplo, o termo algébrico 2xy possui duas variáveis, x e y. Sua parte constante ou coeficiente é 2, e a parte variável é xy. Chamamos de termos semelhantes os termos cuja parte variável é igual
ou seja, tem as mesmas variáveis afetadas pelos mesmos expoentes. Por exemplo, 3a elevado à segunda vezes b e 5a elevado à segunda vezes b são semelhantes. A parte variável é a elevado à segunda vezes b. E repare, 2a vezes b elevado à segunda e 4a elevado à segunda vezes b não são semelhantes. As partes variáveis são diferentes. A vezes b elevado à segunda e a elevado à segunda vezes b. A adição e a subtração só é possível entre termos que sejam semelhantes. Exemplos: 2x mais 4x igual a 6x. 7x elevado à segunda menos 2x elevado à segunda igual a 5x elevado à segunda. 3a elevado à segunda vezes b mais 5a elevado à segunda vezes b menos 2a elevado à segunda vezes b igual a 6a elevado à segunda vezes b. 7x elevado à segunda mais 2x igual 7x elevado à segunda mais 2x. Observe que neste caso não podemos reduzir a expressão a um único termo, pois eles não são semelhantes. Monômio é o próprio termo algébrico isolado. Mono significa único. Quando temos termos algébricos semelhantes, podemos reduzi-los a um só monômio. Por exemplo, 4ab mais 3ab mais ab igual a 8ab. Na adição ou subtração de termos que não são semelhantes, por exemplo, 2x elevado à segunda mais 4x menos 3, não é possível reduzi-los a um único monômio. Logo, a expressão recebe o nome de polinômio. O prefixo poli quer dizer vários, então, polinômio equivale a vários monômios. Quando multiplicamos monômios, devemos lembrar que no produto entre potências da mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Para efeito de aplicação dessa regra, quando não aparece expoente, devemos considerá-lo como 1. Observe os exemplos na tela. Neste caso, aplicamos a propriedade distributiva. Devemos, portanto, multiplicar o termo 2a por todos os termos do polinômio dentro do parênteses, aplicando os conceitos já vistos. Agora, distribui-se a multiplicação. Cada termo de um multiplica todos os termos do outro polinômio. Veja o exemplo da tela.